E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou simplesmente trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa, ainda dá tempo, hein? E o melhor de tudo, sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem tudo à pronta entrega, ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece, que é a forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo aí no vídeo, são maravilhosos. E você encontra a Super Casa em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue 4438-0064. Acesse o site para você conhecer, redesupercasa.com.br. O melhor para a sua casa é Super Casa. E agora nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista intervencionista e presidente da SBCI. O tema de hoje? Cuidados com o seu coração nessa época do ano, nesse verãozão, que parece que está demorando para chegar, né? Preste atenção porque agora chegou a hora de você ter uma vida mais saudável. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado, Isa. Prazer estar aqui com vocês e a gente bater papo sobre o coração. Prazer é nosso. Por falar em coração, ele conheceu o coração do meu marido de perto, não é, doutor Marcelo? É verdade, é verdade. O Maurício, a gente... Foi um bom papo. É verdade. Assim, é músico muito também, bom. viu, gente? Ó, vou falar tudo aqui. Toca piano também. Isso. Bom, chega essa época do ano, eu acho que, por exemplo, eu tenho pressão baixa. O meu pai tem pressão alta e eu acho que isso também influencia na questão da saúde, né? Muitas pessoas acabam viajando para a praia, muito quente, muito abafado. Isso interfere na questão da saúde do nosso coração? Interfere muito, isso é muito importante porque tanto a temperatura muito alta como a temperatura muito baixa... Os opostos. Acaba atrapalhando. Já que o nosso aparelho circulatório, ele não é fixo, quer dizer, não é um grupo de encanamentos rígidos, tá certo? Eles são elásticos e eles sofrem algumas interferências. Então, no calor o que acontece? As nossas artérias se dilatam. E no que se dilata a artéria, o coração precisa trabalhar mais rápido para poder mandar oxigênio para o organismo e a pressão com a dilatação das artérias, ela cai. Então, o efeito acontece com uma queda de pressão e um aumento da frequência cardíaca. Aumentando a frequência cardíaca, aumenta o trabalho cardíaco. Entendi. Aumentando o trabalho cardíaco, se o coração não for saudável, aí ele sente problema. Então, o que pode se agravar nessa situação? Se a pessoa tem uma obstrução na coronária, um entupimento coronariano, uma angina, isso pode piorar a dor no peito, pode levar ao infarto, por exemplo. Somente por conta do calor excessivo? Somente por causa do calor excessivo e principalmente se a pessoa for fazer uma atividade física no calor, não conhece o seu coração, não sabe que tem um problema. A outra situação é a pressão caindo no calor, e principalmente você comentou da praia. A praia também tem a questão da pressão atmosférica. A nossa pressão ela já é mais baixa na praia e no calor ainda fica um pouco mais baixa. O problema é, quando a pessoa tem pressão alta e toma medicamentos, muito provavelmente ela vai ter que reduzir a dose dos medicamentos quando for para a praia. Então isso também altera? E isso altera. Então, o importante é, você está planejando uma viagem, vai para a praia, você é hipertenso, conversa com o seu médico antes, porque muito provavelmente, talvez você tenha que mudar um pouco a sua medicação para evitar passar mal na praia. Né? Então, dá aquela sensação de moleza,
fraqueza, sensação que vai desmaiar, um cansaço. Então, isso pode significar que a sua pressão esteja mais baixa. Entendi. Para quem já passou por problema de coração, já teve infarto, já teve a angina silenciosa, que você falou da angina, ou para quem já tem problema de coração, o que você sugere nessa época do ano? O importante é, primeiro, enfrente o calor de uma maneira mais moderada, tá certo? Então, com roupas adequadas, uma hidratação adequada é muito importante, né? Bastante água. E isso, bastante água. E evite exposição ao sol naqueles horários mais de pico, no calor, ou abafado, ambientes fechados. Então, procure evitar isso. É importante a hidratação? É importante, porque o que acontece é que quando a gente tem menos água no organismo, principalmente no calor, o nosso sangue ele fica mais viscoso, ele fica menos fluido. O coração trabalha com mais força para tentar fazer o sangue circular. E esse sangue mais espesso, ele vai ter a tendência de, tendo entupimento nas coronárias, dificultar a circulação desse sangue através desses entupimentos. E isso piora também a questão da angina e aumenta a chance de infarto. Então, a hidratação é fundamental. A outra coisa é, diminua o trabalho do seu coração. A gente sabe que o coração é o motor de tudo, inclusive da nossa digestão. Então, o que acontece? Que quando a gente faz uma alimentação pesada, com muita gordura, já está calor e tudo mais, o fluxo do sangue ele vai todo para aquela área do intestino, do estômago, para aumentar a absorção dos alimentos. E quando são alimentos que são de difícil absorção, ficam muito tempo, né? a circulação fica muito ali. E diminui, então, a circulação para o resto do organismo. E aí é comum dar então, aquela sonolência, aquela tontura, porque o sangue saiu da cabeça e foi para lá. Por isso que dizem que quando a gente come muito, a gente fica empachado, não é? Com a sensação de empachado. Parece Exato, exatamente. E isso, então, quando a pessoa tem um problema no coração, com esse desvio do sangue para a região do intestino, também pode faltar sangue para o músculo cardíaco, para as coronárias e para trabalhar. Então, a orientação é que no verão procure alimentação mais leve, então frutas, verduras, carnes, mas carnes magras, evite coisa muito gordurosa, faça alimentação mais fracionada, comer cada 3 horas, por exemplo, faça atividade física e tudo isso então vai ser de uma maneira muito mais saudável do que você fazer alimentações pesadas, ficar sedentário, ficar no sofá, quer dizer, aproveita aí que vem o verão, que é a temperatura agradável para você sair de casa, passear, não é aquele frio danado, e comece uma atividade física se você ainda não começou. A recomendação é, óbvio, eu nunca fiz nada na vida, quero começar a correr. Conversa primeiro com o seu médico, tá certo? Para ver se o seu coração é saudável e está no ponto para aguentar o tranco. Você falou exatamente isso. Porque é comum nessa situação a gente ter nessa época do ano ocorrências em parques, ocorrências nessas corridas que são organizadas em rua, de pessoas que passam mal e tudo mais. Por quê? Porque não se prepararam, não sabe se o teu organismo é saudável para enfrentar isso, não sabe se você tem algum problema no coração. Então, o importante é fazer essa avaliação. Qual é o exame que você recomenda para eu saber se eu tenho um problema no coração ou não? O primeiro exame, na verdade, é o exame clínico. Muito o médico pega o diagnóstico conversando com o paciente e examinando e escutando o coração. A partir daí, a partir do que ele encontra no exame físico, aí ele determina se essa pessoa tem o risco ou não de ter uma determinada doença ou até ele já deu o diagnóstico. Problema familiar antecedente pode ser um risco? E aí, a partir daí, ele faz alguns exames. Falando em doença coronária, infarto, derrame, que é o mais assusta, porque o infarto é a doença que mais mata no mundo. É mesmo? Né? São 17 milhões de pessoas. Mata mais mulher ou homem? Desaparecem. Mais o homem, entretanto, a incidência na mulher aumentou muito nos últimos 30 anos. Pra você ter uma ideia, há 30 anos atrás, de 10 pessoas que infartavam, uma era mulher. Hoje, de cada 3 pessoas que infartam, uma é mulher. Nossa, aumentou bastante. Então, aumentou bastante. E quais são os fatores de risco para o infarto? A pressão alta, o diabetes, o colesterol, a vida sedentária, o tabagismo, a obesidade, a herança genética e o estresse. Então, esses são os nossos inimigos, vamos dizer assim. Isso, numa consulta médica, você conversando, você sabe se a pessoa tem ou não mais risco. A idade avançada também é um risco. Então, a partir daí, você determina os exames que a pessoa vai fazer, necessários para completar o diagnóstico, que seria ela
tem alguns fatores de risco. Por exemplo, colesterol você tem que medir no sangue. A pressão você mede aqui no braço. Então, e diabetes no sangue. Então, por exemplo, diabetes, colesterol, você tem que fazer exame de sangue, senão você não faz o diagnóstico. Agora, se você vai precisar fazer um exame mais aprofundado do coração, aí depende realmente se você tem um maior ou menor risco de desenvolver essa doença cardíaca. E aí são exames básicos, como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esteira, e aí o médico escolhe o que é mais adequado para você. Entendi. Uma coisa importante também da gente falar, você falou sobre o estresse, né? E chega essa época do ano, parece que o mundo vai acabar. Todo mundo fica enlouquecido, é no trânsito, é no shopping, é na rua, é no restaurante, todo mundo fica mais estressado ainda. Isso também pode ser um problema, né? Pode ser um agravante para essa situação. Sim, porque o estresse ele faz a pressão arterial subir e a frequência cardíaca subir. Isso sobrecarrega o coração. Sobrecarregando o coração, isso pode desencadear algum problema, principalmente se você tem algum entupimento em coronária e não sabe. O estresse crônico, que é esse do dia a dia, ele também leva ou acelera a formação da doença coronariana, porque aumenta a inflamação na região ali das coronárias, aumenta a velocidade com que o colesterol traz aquela obstrução. Então, o estresse não é nada bom. Então, a gente tem que relaxar, a gente tem que aprender a tratar o nosso estresse, né? Para a gente não agregar mais um fator de risco, que é importante. E hoje afeta homens e mulheres, e independe de classe social, quer dizer, e cada vez uma mais coisa jovens, muito maluca. né? Cada vez mais jovens. Impressionante. Exatamente. Para quem vai para a praia e vai passar as férias inteiras lá, você recomenda fazer um check-up antes ou quando voltar? Não, o ideal é que todo mundo já conheça o seu histórico, né? Sempre me perguntam, quando é que a gente começa a fazer um check-up, eu ir no médico e tudo mais? Bom, se você não fala, a idade adequada, depois dos 30 anos, você fazer uma avaliação. E a partir daí, se você tem ou não alguma coisinha para corrigir, é feito então algum planejamento disso. Mas uma vez por ano, vale a pena passar no médico e dar uma olhada. E se você ainda não foi, né, estamos em dezembro, não foi, vá e dê uma olhada. Mas vai antes de viajar. Antes de viajar. E é comum também, a gente estava escutando o programa, a questão do idoso. Sim, da Andréia. Exato. E muitas pessoas idosas vão para a praia, né, leva e o idoso tem que tomar realmente bastante cuidado, porque eles esquecem de se hidratar, de tomar água. Então, a gente tem que estar muito perto e lembrar isso. O idoso normalmente toma muito remédio. E às vezes a gente fica com aquela interrogação, será que precisa tudo isso? E esses remédios todos, eles ficam, interagem e a gente tem que conhecer um pouco, né, dessa medicação. E uma alimentação adequada e uma hidratação é bastante importante. E a gente tem que realmente olhar pelos nossos idosos, porque muitas das doenças incidem mais nessa faixa etária. Falando de coração, a doença coronariana ela é mais prevalente no idoso ainda. Mas existe uma outra doença que é a estenose aórtica, ela é pouco conhecida do público. Como é que é o nome? A estenose aórtica. O que é? A estenose aórtica, na verdade, a válvula aórtica, que é por onde sai todo o nosso sangue do coração para o organismo, ela abre e fecha, ela passa a ter uma dificuldade pelo próprio envelhecimento de abrir. E ela fica fechadinha, passa pouco sangue com uma grande dificuldade. Não tem fluidez nesse lugar. E a estenose aórtica, ela acontece mais entre os idosos, pela própria degeneração valvar. E o tratamento é você operar, trocar a válvula quando isso já acarreta sintomas, que é dor no peito, é falta de ar, cansaço, Não dá para pôr um stent? Exatamente. Hoje em dia, quer dizer, o que acontece? Um paciente muito idoso, acima de 80 anos, ele já tem um alto risco cirúrgico. Muitos desses idosos a gente não consegue operar. Entendi. A alternativa, e hoje já existe no nosso país, é você implantar uma válvula aórtica através de um stent, um procedimento pouco invasivo, que existe no país, mas ainda não está disponível na nossa rede pública. Essa é uma grande luta da nossa sociedade. A gente tem até uma campanha chamada Jovens Corações. Ah, é? Para fazer isso? Para poder sensibilizar, né, que as salva autoridades a vida, públicas... né? Meu pai passou por isso, colocou stent, tem 2 stents, meu pai, no coração. Isso porque Graças a Deus. A estenose aórtica nessa população de idade, o tratamento do implante valvar percutâneo é a única alternativa, porque quando a pessoa desenvolve o sintoma, começa a ter sintomas, significa que ela tem 2 a 3 anos de vida. Deus me livre. Certo? Na pessoa idosa. E fazer esse procedimento muda completamente a história natural, aumenta a sobrevida, mas principalmente da qualidade de vida, porque o idoso com estenose aórtica grave
tem falta de ar para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa, desmaia, tontura, dor no peito. Então, a gente fala, quer dizer, a gente lembra um poema da Cecília Meirelles, porque, por isso que a gente tem que lutar. Esses procedimentos e a saúde do idoso, quer dizer, a nossa sociedade, ela conjuntamente com a Pastoral do Idoso e com o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos, a gente tem brigado muito forte por acesso tanto na saúde suplementar, tanto na saúde pública, a esses novos tratamentos que melhoram a qualidade de vida do idoso. Porque hoje, falando o que fala a Cecília Meirelles no seu poema maravilhoso, que é Morrer de Velhice, e fala assim, morrer de velhice, né? Hoje não se morre de velhice. Ainda mais se tratando com o doutor. Nem de velhice. É melhor ainda. Nem de acidente, nem de doença. Morre-se sim, de indiferença. Assim a gente finaliza nosso papo. Gostei, doutor. Obrigada, viu? Doutor Marcelo Cantarelli, o telefone, o site está aqui na tela, caso você tenha interesse de conhecer mais o trabalho e marcar uma consulta, né, para poder viajar tranquilo. Muito obrigada, sucesso para você, um beijo para sua esposa. Eu agradeço e um abraço, um beijo aí a todos os telespectadores. Obrigada. Vou para um rápido intervalo e já a gente vai falar sobre destinos pelo mundo. Conhece a Colômbia? Não? Então preste atenção, você vai se encantar.